Feliz Dia das Mamães tricolores, mas que prazer, que felicidade, muito legal, né? Poder estar conversando com os amigos do São Paulo Raiz, tricolorzada de todo o Brasil. Satisfação gigante de todo o planeta também, até porque o São Paulo Raiz tem gente que escuta a gente no mundo inteiro. Parabéns para as mamães de vocês, né? Um grande beijo para as mamães. A gente espera que quem as tem ainda, logicamente, né, esteja bem, esteja com saúde. E aquelas mamães que já partiram aí para outra dimensão, com certeza estão olhando por todos, né? A gente tem a certeza porque mãe, não existe nada igual a mãe. Aproveito para mandar um beijão para minha querida mãe, a dona Lucy, que está lá no interior de São Paulo, tá certo? Muito bem, espero que vocês estejam bem também nesses tempos de isolamento, nesses tempos de Covid, essa coisa terrível que tem nos, né, que tem nos colocado aí num momento extremamente delicado e difícil. Espero que todos estejam bem. A gente fica um tempo sem se falar e obviamente não sabe o que acontece aí na vida de cada um, né? E a gente sabe da batalha de cada um nesses tempos para tentar manter salário, para tentar manter emprego e para tentar manter a vida acima de tudo. Pois bem, gente, e o nosso tricolor, o nosso amado, o nosso gigante tricolor, que vai se preparando aos poucos aí para essa tal volta das partidas de futebol. Sim, eu imagino que nós vamos ainda ficar um bom tempo sem o futebol, mesmo o futebol com portão fechado, mesmo o futebol limitado à televisão, né? E a gente ficar na sala assistindo. Por quê, gente? Porque a situação continua extremamente delicada. Nós temos um aumento de casos, né? A contaminação ela é muito grande, isso ainda porque a gente tem uma subnotificação gigante, né? Ou seja, a gente não sabe, na verdade, o número real de pessoas infectadas, o número real de pessoas que infelizmente já nos deixaram. A gente sabe, na verdade, que o número é muito maior do que isso. Portanto, fica completamente inviável qualquer possibilidade de retorno do futebol nesse momento. É claro que eu imagino que já se deva discutir uma série de coisas a respeito. É importante que os dirigentes se reúnam, é importante que a federação comece também a traçar um caminho aí, né, a ter uma ideia, as comissões técnicas com relação aos seus jogadores. Então, enfim, nós temos que ter uma adaptação a esse momento que a gente vive. Se todos nós aqui fomos obrigados a nos adaptar a tudo isso, por que um jogador de futebol, por que as equipes de futebol também não têm que fazê-lo, né? Então, nesse sentido, a gente espera realmente que as coisas possam tomar um rumo, tomar um caminho e junto com a diminuição aí dos casos e da contaminação, a gente possa começar a pensar a voltar com o futebol. E quando voltar com o futebol, vamos aproveitar esse tempo então para planejar melhor, para fazer uma volta muito mais intensa, né? E que atenda aí os anseios de quem há tanto tempo não vê uma partida de futebol. Legal, gente, muito bem. Essa semana estouraram alguns casos para variar, né? A gente fica sem futebol, fica sem bola, bola jogada, bola rolada dentro de campo e os casos vão pipocando e os casos vão explodindo. Carlinhos Paraíba, meu Deus do céu, quem lembra do grande Carlinhos Paraíba, claro que eu fui irônico, né? Quem não lembra do grande Michael, o volante, de ladinho, que o São Paulo contratou, que o São Paulo trouxe, dois jogadores extremamente limitados. Ah, mas quando o Michael foi pro Grêmio, ele jogou mais bola. Mas enfim, no São Paulo não jogou nada, né? No São Paulo não jogou nada, cheio de nhenhenhé, cheio de mimimi, entendeu? E, pois bem, esses jogadores, são mais dois jogadores aí que estão ganhando na justiça. O Carlinhos Paraíba já ganhou, né, a ação, o Michael também está ganhando na ação. Os caras estão reclamando de jogar de final de semana, estão reclamando de jogar de feriado, estão reclamando de jogar às 22 horas. Pois, olha, cara, eu já em 50 anos que eu acompanho o futebol em termos gerais, eu já vi de tudo no futebol. Mas o que eu tenho visto ultimamente, além de um péssimo nível técnico, né, péssimo caráter, inclusive de muitos jogadores, a gente tem agora esse tipo de reivindicação ou de reclamação, né? Então, assim, já não basta eles virem para os times e não jogarem absolutamente nada, fazerem contratos longos, ganharem um baita salário. Ah, mas eu não recebo não sei aonde, não é problema seu. Isso é problema seu. O cara que assina um contrato com determinados times hoje, ele já sabe que não vai receber. Mas ele vai lá e assina por quê? Uma hora ou outra, né? Passado o tempo, ele vai receber isso de volta e com bastante juro por sinal. Pois bem,
E agora esses jogadores estão acionando o São Paulo, como vários jogadores acionaram o São Paulo. O Hugo, o Borges, o Arouca, o Joils. Rapaz do céu, que não falta jogador que acionou o São Paulo na justiça. Eu fico imaginando o seguinte, né? De repente o jogador tem o direito de acionar. Eu não vou nem entrar nessa questão. Eu fico imaginando como é que um departamento jurídico, por exemplo, não tem... Eu não sou advogado. Eu não... Me dá um contrato para eu redigir um contrato para um jogador de futebol, possivelmente o cara vai me arrebentar, porque eu não tenho a mínima competência para isso. Mas eu imagino que um departamento jurídico possa ter a competência de fazer um contrato de trabalho com o jogador que possa cercar todas as possibilidades desse jogador, ao sair, acionar o São Paulo na justiça por coisas absurdas, né? Então, assim, a cada momento a gente toma uma paulada nova. O Leco, sim, o Leco também. Só que a gente tem um monte de ação aí que veio desde o tempo do JJ, que inclusive o Leco também fazia parte aí da equipe de trabalho. E eu fico imaginando, né, um departamento jurídico que permite esses buracos, essas falhas nas cláusulas, para dar ao jogador essa possibilidade de acionar o São Paulo. E aí vai, é 1.200.000 para cá, é 1.600.000 para lá, é 700.000 para cá, é 200.000 para cá, e não tem time que aguenta, né, gente? Aí não tem time que aguenta, virou Brasil uma bagunça única na vida do São Paulo com relação a esses jogadores, né? Eu estava conversando com o meu querido amigo Flávio Marques, né? O Flávio tem um trabalho sensacional com relação a estatísticas e números que você pode acompanhar. Eu vou até abrir aqui, ó, a conversa que nós tivemos no tricolorweb.com.br/Flávio Marques. Se você quer ver toda essa parte detalhada, essa parte financeira de cada jogador, da situação que o São Paulo foi acionado por esse jogador, você vai lá nesse site e encontra lá com o Flávio Marques todas as informações. Flávio Marques, que é um matemático, que é um cara que trabalha com detalhes muito precisos e cirúrgicos com relação a isso. O Flávio me passou aqui, eu estava conversando com o Flavião nesses dias, né? Nos próximos 2 sábados, se os clubes publicarem os balanços comparativos e receitas com os nossos adversários. Então ele está colocando aqui para mim, né, que na publicação dos balanços, essas coisas possivelmente possam, de alguma forma, aparecer. Como ele coloca aqui para mim também o seguinte, olha lá, ó. Rony, os números, nomes de jogador, valor dos processos, inclusive da CET e o Ricardinho, constam das notas explicativas publicadas junto do balanço do São Paulo. São todos números oficiais publicados. Olhando lá depois com mais detalhes, ele encontrou que em dezembro de 2018, o valor de processos era de 492 milhões. Olha o ponto que nós chegamos. O valor dos processos em discussão chegavam a 492 milhões, quase R$500 milhão. Com os acordos firmados no valor de 85 milhões, a CET 25 milhões, Ricardinho, pasmem, 25 milhões e trabalhistas de 35 milhões, restaram para 2019 407 milhões em discussão. Desses 407, 191 milhões é um processo contra a Prefeitura de São Paulo, né? E 100 milhões contra o Sindicato dos Atletas. Os números são absurdos, os números são alarmantes, né? Se por um lado você tem um monte de gente querendo tirar uma casca, do outro lado você tem um monte de gente que não se preparou, não se cobriu e não foi responsável o suficiente para trancar a porta e evitar que esse tipo de coisa voltasse para dentro do Morumbi, né? E fizesse com que o São Paulo tivesse essa dívida, tivesse essa despesa e essas coisas a serem discutidas ainda por muitos e muitos anos. Infelizmente, continua a cada momento que você cutuca, né? Você acha uma minhoca lá dentro da terra para você poder comentar a respeito. Porque é um negócio absurdo o que a gente vê e o que a gente assiste. Muita coisa ainda deve aparecer até o final do ano aí, período das eleições, que nós vamos voltar a falar muito brevemente. O Flávio Marques já ficou de fazer uma live comigo e na primeira oportunidade ele vai estar participando aqui para a gente poder conversar a respeito, vocês perguntarem também e a gente poder decifrar com mais detalhes a respeito
né, desses processos todos que o São Paulo está envolvido. Por enquanto, se você for lá, tricolornaweb.com.br/Flávio Marques, número 12, né? Você vai ter muitos detalhes a respeito. Legal, gente? Muito bom, então. Enfim, vamos retomar as nossas lives, vamos voltar a falar do nosso São Paulo. Esperamos que coisas muito mais agradáveis do que essa. A gente fica um tempo sem aparecer e quando aparece tem que dar umas notícias dessa daí, né? Mas, como faz parte da saúde da nossa instituição, é obrigação sempre a gente ter esse cuidado e poder, logicamente, falar a respeito. Gostaria também que vocês passassem lá no meu Instagram. Tô dando vida lá pro Instagram, né? O Instagram sãopaulo-raiz.roney, sãopaulo-raiz.roney. Dá uma olhadinha lá nas fotos que tem foto velha, foto com jogador velha, tem um monte de coisa lá do São Paulo Futebol Clube, camisa, enfim, né? Gostaria muito da participação de vocês lá no Instagram também. Nós vamos começar a fazer umas lives pelo Instagram. Legal, pessoal? Pois bem, quem tem filho aí, quem tem neto aí que curte, né? Que curte alguns jogos aí eletrônicos, o Fortnite, por exemplo, eu vou deixar um link aí escrito também, apresentando aí 2 canais de Fortnite, que tá na moda, a molecada gosta, a molecada curte, para vocês passarem aí pros seus filhos e pros seus netos. Legal, gente? Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Roney Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço.